De fato, a gente está vivendo uma contração econômica, né? Os juros a 14% é o que vai refletir na economia como um todo, seja e-commerce, seja industrial, seja lá o que for. Os números do primeiro TRI ainda não refletiram isso. Então, o primeiro TRI ainda foi muito forte, basicamente porque tudo isso é atrasado, né? Então, o primeiro TRI ele reflete muito o segundo semestre do ano passado. Então, a gente vai começar a ver números piores agora, na minha visão, né? Nos próximos trimestres, acho que muito impactado por juros, né? E aí juros impacta investimento, impacta crescimento e retração econômica. Acho que isso está no mercado, mas a boa notícia é que isso também já está sendo marcado para baixo, né? Então a gente já vê curva de juros fechando, já com uma expectativa grande de cair juros, o que traz as empresas de volta para investimento e para o setor de uma maneira geral. Eu acho que o e-commerce ainda tem muito que crescer. A gente olha empresas como o Mercado Livre, Amazon, o espaço que eles têm ganhado e a linha de serviços que eles estão oferecendo hoje em dia é uma complexidade muito maior e, sem dúvida nenhuma, eles ainda vão buscar novos espaços. No meu entendimento, só tem uma limitação quando a gente fala dos grandes espaços. Então, quando você fala dos fulfillment centers, a gente ainda não chegou no topo, mas eu acho que a gente está muito próximo dele. E eu acredito que a gente ainda vai crescer muito em last mile, em transit points, em produtos que no Brasil a gente não tem tanta disponibilidade de desenvolvedores estruturados. Isso a gente vê muito fora do Brasil e aqui a gente tem muito espaço para crescer ainda. E a gente começa a ver uma discussão, acho que até foi comentado no painel atrás, que muitas empresas olhando e falando, o meu core não é logística, o meu core é produzir, é a marca, é o produto, talvez eu tenha que começar a terceirizar. E essa empresa de terceirização, ela vai em busca muito de qualidade, eficiência dos galpões, e a gente ainda tem um estoque muito antigo, pouco eficiente, fora de condomínios, pequenos, você não tem um apoio ao caminhoneiro. Então eu acho que ainda tem um movimento, que eu acho que ele vai sustentar ativos de qualidade bem localizados, que é o Flight to Quality. Ainda o mercado está sólido, a gente vê a demanda, tivemos aí até agora, né, falando de absorção do primeiro TRI de 2023, o mercado está com uma solidez muito boa, então eu vejo que o mercado vai continuar crescendo, mas não como cresceu via e-commerce nos últimos de 2020 a 2022, né? Você vai ter outros segmentos ocupando esses espaços. E o que a gente tem acompanhado um pouco mais, tomando esse espaço agora, é principalmente ligado ao setor automotivo, setor agrícola e medicamentos. Essas são as principais três frentes. Acho que chama a atenção aqui de um fenômeno que pode de alguma forma trazer o impacto marginal, enfim, mas também pode ter algum tipo de impacto no Brasil, é a questão do nearshoring. Em essência, você tem uma grande transformação de hábitos voltando para a proximidade de um grande polo consumidor que é Estados Unidos, onde de longe o principal beneficiário disso é o México. Mas o México tem restrições em sentido de água, de energia e de mão de obra qualificada. Então a gente brinca que se a gente tiver a capacidade de tirar um pouco menos de 1% dessa BL chinesa, de alguma forma vier para o Brasil, a gente tem a capacidade de dobrar o nosso parque. A gente está vendo algumas oportunidades de vendas, fizemos aí alguns processos de venda de alguns dos ativos nossos, está tendo algumas conversas. E de compra, eu acho que a gente está sempre atento, né? Tem uma dificuldade agora por questão de, né, você está com a janela de captação continua fechada, né? E os fundos imobiliários dependem desse capital para poder, né, fazer novas ofertas e novas aquisições. O dinheiro está escasso ainda nesse momento, né? O nosso capital é basicamente brasileiro, local, e o nosso investidor ele tem o benchmark muito olhando para o CDI, para a taxa de juros local. Então, a gente está um pouco de tudo aqui. A gente vendeu um ativo recentemente, teve uma boa oferta, a gente não é muito de girar o portfólio, a gente acha que é difícil achar ativos de boa qualidade, mas foi uma boa proposta, então a gente acabou fazendo, foi uma venda de uns 300 milhões de reais. Em paralelo, a gente está olhando algumas oportunidades e começou a olhar desenvolvimento também. Gostaria de ter mais dinheiro, porque eu acho que tem boas oportunidades no mercado nesse momento, porque tem essa coisa de algumas casas que você tem portfólios interessantes, os ativos são bons, mas tomaram alguma alavancagem, e esse juro que demora a cair, ele começa a machucar um pouco a operação, seja de fundo, seja de empresa. Hoje, quem tiver com liquidez tem boas oportunidades em mãos, porque do outro lado da mesa você tem muito player eventualmente capitalizado ou muito imobilizado e precisando girar o caixa. O caso da LogCP foi uma felicidade das duas pontas por conseguir dar liquidez para o player, né? Enfim,
para ele continuar a sua estratégia core, que é a reciclagem e o desenvolvimento de ativos, e por outro lado a gente conseguir proporcionar para o nosso investidor, né, para o mercado, um veículo que tem ativos AAA, muito bem localizados, com ótimo risco de crédito, nesse caso é um viés principalmente capitalizado pela Amazon, né? Então, a gente acredita que hoje o mercado, sim, quem tem liquidez consegue fazer boas transações e quem pode vender os ativos, eventualmente, também consegue vender bem. Hoje a gente está mais posicionado na compra, momento, de novo, de retração e falta de dinheiro, né, escassez de recurso. Os bancos hoje estão travados, né? Se quiser dinheiro para crédito não tem no mercado disponível, traz oportunidades. Identificamos algumas já, coisas que estão já na oferta, e a ideia é buscar a compra dessas oportunidades, mas continuamos olhando reciclagem. Tá? O momento também é bom de trazer outros capitais. Então, reciclar nesse momento seria extremamente positivo. A gente conseguiu fazer isso no final do ano passado, num momento horroroso, mas a gente conseguiu reciclar capital, que foi ótimo para a gente, e a ideia é manter isso ativo. A gente está com diversos projetos em desenvolvimento, não engavetamos nenhum projeto, não temos nenhum interesse em parar o que a gente está desenvolvendo. A gente também tem olhado muitos negócios para aquisição nesse momento, até aproveitando descontos que a gente pode conseguir nesse momento, e olhamos também para reciclar o nosso portfólio. Então, também não descartamos a possibilidade de vender se aparecer um bom comprador para o nosso portfólio.